Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez você está aqui no ObvioCast e desta vez no quadro Psicoligando. Psicólogos que ligam, que se importam, né? Pessoas que realmente estão olhando para a sociedade e estão percebendo que a gente está vivendo numa fase um pouco diferente do que a gente já viveu historicamente. Sempre tivemos problemas, né? Mas talvez a gente não tenha tido tanta gente qualificada para poder conversar sobre os assuntos da sociedade como temos hoje em dia. E para conversar sobre isso, a gente trouxe uma pessoa que você já viu ela conversando com o Bruno Tamieto neste mesmo quadro, e dessa vez sou eu que estou tendo o prazer de entrevistar Roberta Torres. Fala aí, Roberta. Muito boa noite, muito bom estar aqui novamente, embarcando nesse projeto que tem como função abençoar as pessoas, né? Trazer conhecimento e amplitude. É isso aí, é isso aí. Olha, para quem não sabe, hoje é uma noite de fria do mês de julho, finalzinho de julho. E tirar essas pessoas de casa com esse sorriso nos lábios, pode ter certeza que é só Deus para fazer isso, viu? Porque logo no primeiro dia da semana, a gente está gravando numa segunda-feira, a pessoa tem a semana inteira pela frente. Quero te agradecer pelo teu tempo aqui com a Imagina. gente, pela disposição de você estar com a gente. E que seja muito agradável mesmo, que a gente consiga atender os objetivos que a gente colocou aqui. Eu até coloquei uma breve introdução ao tema, que eu disse o seguinte, ó: vivemos na era da dopamina fácil, a gente tem redes sociais, algoritmos e tecnologias que criaram um ambiente onde somos constantemente bombardeados por estímulos rápidos e recompensas instantâneas, né? Do qual, inclusive, eu me coloco nisso. Mas será que a igreja evangélica ela tem se deixado influenciar por esse modelo? Será que os cultos de hoje estão se tornando experiências dopaminérgicas desenhadas para agradar, entreter e viciar? E aí que tal o negócio, né? Se a gente entender um pouquinho o que a gente está propondo aqui, a gente precisa pedir para você para entender o papel da dopamina no comportamento humano. O que a dopamina ela é e como é que ela atua no sistema de recompensa? Ok. Bem, a dopamina ela é um neurotransmissor. Ela é essencial para que a gente possa ter motivação, aprendizado e esse sistema de recompensa. Só que o sistema de recompensa que é pensado, que é trazido, né, que é validado pela dopamina, pela função boa dela, é aquela recompensa que eu sei que eu vou ter o prazer, mas eu vou atrás dela porque é minha necessidade básica. Então, para quem não é criacionista, é evolucionista, ele vai dizer que é aquele homem, a mulher, né, antigamente, apesar que a gente acredita que nessa era desse jeito mesmo. Então, ele precisava comer. E ele não tinha expectativa nenhuma. Então, ele gerava, né? Esse sistema dopaminérgico, ele era gerado, que fazia com que ele fosse atrás da comida, guardasse para que o prazer chegasse. Então, ela é essencial. Uhum. É um neurotransmissor essencial para a vida. A dopamina é boa, Muito faz boa. parte dos Faz nossos parte. neurotransmissores, combinados com outros aí, Uhum, que muitas vezes a gente até fala sobre, não, mas é bom que a gente não tenha. A gente tem que ter tudo, só que tem que uhum. ter o equilíbrio de Equilíbrio. todas essas coisas, né? Sempre com equilíbrio. Legal. É, por que a gente vive hoje em busca desses estímulos rápidos e desses prazeres imediatos? Com base no que a gente está. Porque a gente busca recompensa. É como, vamos pensar assim, no que motiva eu ir à academia muitas vezes e completar aquela sessão de exercícios. Eu coloco uma música e eu falo, eu consigo por causa dessa música. Então, eu tenho a intenção de fazer algo produtivo para mim, mas eu preciso ir em busca do prazer. Eu necessito, eu não posso fazer uma resolução sozinho, não é que eu não posso. Uhum. Não fazemos mais uma resolução sozinhos. Nós precisamos de motivação. O tempo todo a gente precisa se sentir motivado. Isso é interessante, né? Porque com base no fato de que nós temos todos esses neurotransmissores e que a vida, ela sempre propôs diversas formas de nós termos recompensas, isso não são estímulos novos, não são buscas novas, né? A diferença é que hoje a gente tem uma quantidade de estímulos, uma Uhum. quantidade de ferramentas muito grande disponível, certo? Sim.
Sim, isso mesmo. Mas, na verdade, Rony, o problema maior é porque nós não queremos ter frustrações. Nós não queremos, de forma nenhuma, ser frustrados. Eu acho que a educação dos filhos da modernidade, elas mostram muito isso. Então, eu sempre respondo. Uma pessoa outro dia estava conversando comigo, né? Vou te dar esse exemplo, falando assim: nossa, na nossa época, a gente não respondia aos filhos. Uhum. Então, nós falávamos, tem isso para comer, vai comer. Hoje, os pais perguntam, o que que você quer comer? Então, esse sistema de não frustração, que é algo educacional, Uhum. que já é de base, ele faz a gente ir atrás dessa função de recompensa sem refletir sobre nada. Cara, a gente trouxe um pessoal para conversar aqui no Vozes do Futuro, Uhum, falando exatamente sobre esse ponto, né? Do quanto é difícil hoje você puxar para você a responsabilidade da felicidade do seu filho, né? E ao ponto de que você precisa ser o agente causador da felicidade, que não haja nenhuma dor, nenhuma trauma, nada, nada, e você acaba ficando refém disso, inclusive, né? Só que aí você está colocando agora um outro ponto, porque esse ponto que a gente tratou na ocasião mostra o peso do pai. uhum, Agora você está falando que, além do peso do pai, você está trazendo uma consequência sobre o filho, porque ele se forma, ele cresce, ele se desenvolve uhum, procurando esse estímulo o tempo todo. sim. Né? E a gente está hoje na fase dos Enzos, né? A gente já está até passando um pouquinho agora, Já, estão começando a já. voltar os nomes mais raiz, né? Aham, Mas assim, a fase dos Enzos é que tudo frustra, nada consegue compensar, eles não têm o propósito, eles não conseguem enxergar que vale a pena as coisas, né? É uma coisa bem, bem doida isso, né? sim. Ó, rede social, apesar de nós estarmos aqui participando de uma rede social, você está vendo a gente ou pelo YouTube ou pelo Spotify, mas a gente também está no Instagram, está no TikTok, está em todas as redes, e as redes são necessárias, elas são uma loucura, né? São. Porque você entra ali, existe um algoritmo que foi desenvolvido para que você fique nele, né? O Aham, maior ativo hoje em dia não é dinheiro, é a atenção. aham. Então, assim, quanto mais atenção você dá para aquilo que a rede social está disponibilizando, mais você é um usuário daquilo, né? Aham, Até puxando uma coisa interessante, né? Eu vi uma vez, acho que do Dilema das Redes, se não me falha a memória, uhum, que eles falam o seguinte, né? Só existem dois mercados que usam o nome usuários para aqueles que acabam fazendo parte desses mercados: o das drogas e das redes sociais. sim. Todos os outros você é cliente, É, usuário, boa. porque isso é uma droga, Uhum, literalmente uma droga. Você está preso no mundo e ela é feita para poder permitir que você fique cada vez mais tendo essa busca e recompensa, busca e recompensa. é isso mesmo. Uau! É isso mesmo. Tá, mas e existe alguma forma de eu tô até colocando alguma coisa meio extra aqui, de a Aham. gente conseguir se proteger de rede social? Você consegue já puxar alguma coisa algum tipo de tempo, algum tipo de intencionalidade para tentar sair desse estímulo? Uhum. Bem, eu acredito que nós precisamos dominar a nossa própria história, Uhum, precisamos ter consciência cada vez mais, né? uhum, Acho que você deve imaginar que para dentro do consultório, trabalhando com terapia cognitiva comportamental, é ideal que as pessoas elas se conheçam. uhum, E se conhecendo, elas conheçam também como que são os sistemas, como que é, o que está acontecendo ao meu redor, por que que ele funciona daquele jeito. Tanto que a gente precisa ler, se informar, como você mesmo uhum, colocou, já falaram isso, a gente precisa se informar. Então, sim, a rede social, ela trabalha com esse sistema de recompensa, uhum. mas ela também trabalha com frustração e a gente sempre vai buscar de novo a recompensa, por isso que a gente fica ligado. Então, você pode perceber que não é tudo que você gosta que vem para você. Muito do que você gosta vem para você, Uhum, mas não é tudo que você gosta vem para você. uhum, E esse é o catch. Essa é a pegadinha uhum, que tem. Para o sistema dopaminérgico, esse é o essencial. Então, eu estou assistindo algo legal, de repente vem uma coisa totalmente aleatória, uhum. me faz desconectar, mas eu quero de novo alcançar aquele Sentir. prazer. Então, eu dou mais continuidade. Nesse momento que eu preciso parar, eu preciso ter consciência e parar.
Eu preciso definitivamente saber que isso é um sistema, que eu sou um usuário e que aquilo está funcionando, me bombardeando e eu preciso parar e tomar uma nova resolução. É difícil? É difícil você ter essa consciência, mas você precisa fazer um exercício. Mas uma coisa que eu acho que está faltando para quase todas as pessoas atualmente é o controle. A gente está vivendo a vida de modo meio que descontrolado. A gente está vivendo sem ter, eu vou usar o termo que está na moda, intencionalidade. Exato. A gente está vivendo, simplesmente, né? Sim. E a gente está coexistindo. Só que a gente está com várias armadilhas ao redor da gente o tempo todo, querendo a nossa atenção. Porque a gente está falando de rede social, mas tudo quer a tua atenção. Sim. Né? Todas as coisas ao seu redor querem a sua atenção, todas as coisas estão querendo o seu tempo, todas as coisas estão querendo roubar você, de modo que o seu tempo, na última análise, se transforma em dinheiro. Né? E aí a gente vai para uma coisinha que é o motivo de a gente ter chamado você aqui, apesar de você não estar como teóloga nesta mesa, né? Ser uma cristã, só que você consegue trazer duas coisas. Você consegue trazer o cristianismo prático da sua própria vida e você consegue trazer também aquilo que você observa do ponto de vista formacional, né? Então você acaba vendo que pessoas, talvez até da própria igreja, sejam presas nesse mundo da necessidade de recompensas contínuas. E até não só nisso, né? Mas também isso se desdobrando para a ansiedade e um monte de coisa que eu acredito que seja a prática da sua clínica. Igreja. Vamos entrar na igreja, tá? Ok. A gente tem falado muito aqui, em vários episódios, em vários quadros, em relação aos estímulos modernos que a igreja ela está exposta, tá? Então, uma pergunta que eu vou fazer para você: é possível que as igrejas estejam adotando, mesmo que inconscientemente, estratégias dopaminérgicas para manter as pessoas conectadas aos cultos e eventos? Ai, Rony, realmente é complexo falar sobre isso, uma vez também que você mesmo não me colocou, né? E realmente eu não sou teóloga, mas eu vou tentar, assim, colocar de uma forma como científica. Então, sim, é possível, porque nós vivemos nesse sistema onde nós buscamos recompensas e todos nós estamos no mesmo saco. Todos nós. Tanto quem está dirigindo, quanto quem está assistindo, cultuando. Então, sim, é possível. Porém, eu fiquei, né, até estava conversando em casa, quando você me convidou, nós estávamos trocando as ideias. Eu não acho que é uma coisa nova. O apóstolo Paulo, ele já apontava para isso. Já haviam igrejas na época que faziam a mesma coisa. Porque o ser humano, ele quer estar nessa situação onde ele não pode ser frustrado. Então, ele necessita, ele pede, e as pessoas cedem a esse prazer. Então, não é uma novidade. Talvez ela é mais ampliada, melhor elaborada. Concordo que é inconsciente, porque faz parte de quem nós somos, tanto de velho homem, tanto de caído, né? De participarmos, de ser filhos adâmicos, como também de má intencionalidade. Quando você fala sobre ser uma coisa antiga e até já apontada por Paulo, você fala no sentido de práticas de desejos humanos, no sentido de buscar os seus próprios objetivos, nesse aspecto? Eu peguei até um versículo aqui, posso ler? Claro. Então, lá em 1 Coríntios 2, de 4 a 5, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, Paulo, ele estava ciente do que havia formas de comunicar que podiam encantar as pessoas, né? Ele sabia que aquilo que era feito pelos oradores da época, eles tinham uma função que não era necessariamente fazer com que as pessoas virassem verdadeiros adoradores e seguissem. Porque a palavra de Deus, ela é cheia de bênçãos, mas ela é cheia de orientações de obediência. Então, é o esvaziar-se de si mesmo constantemente para que Cristo cresça. Então, não tem prazer nisso, muito pelo contrário. Não, a proposta do Evangelho, ela esvazia você totalmente, né? Ela tira todo e qualquer prazer seu do ponto de vista humano. Ele te dá prazer, mas é igual a paz. Eu dou a minha paz eu vou lá dou, mas não como o mundo dá. O mundo tem uma paz, a minha paz é diferente, né? Ou, em outras palavras, eu também tenho prazer para você, mas meu prazer não é isso que você busca no mundo.
Só que tem uma coisa que aí eu acho que tem uma armadilha. Apesar de concordar totalmente com você, não tem como discordar do que a própria Bíblia diz, eu acho que existe uma... Deixa eu ver se faz sentido o que eu vou falar. A armadilha está na tecnologia, ela tá no formato, eu acredito. Porque quando uma pessoa ela está fazendo parte de um culto paulino, por exemplo, e as pessoas querem ver sinais, prodígios, maravilhas, a intencionalidade das pessoas é buscar o poder de Deus e não o Deus do poder. Então, você consegue enxergar isso, e isso está acontecendo muito nas igrejas atualmente, né? As igrejas que buscam pelas sinais e maravilhas em todos os cultos, elas fazem isso apoiadas pelas escrituras. O problema todo é quando você coloca isso com uma intencionalidade diferente. E aí não temos como medir isso, a gente não tem como medir, é só o próprio Deus que mede isso. Mas, no entanto, você acaba trazendo com tecnologia para os nossos cultos uma formatação, que é um pouco do que acontecia nas igrejas batistas, presbiterianas lá atrás, quando elas não aceitavam a bateria, quando elas não aceitavam a guitarra, lembra disso daí? Sim. A gente lembra porque a gente não viveu, mas a gente já falaram para a gente no passado, tá? Certo. E aí o que acontece? As pessoas até reclamavam exatamente dizendo que aquilo tirava a forma como era necessário ser exposta às escrituras e ser cultuado o Senhor. E quando a gente fala sobre esses cultos dopaminérgicos hoje, eu acho que a gente tem que descer com um pouco mais de profundidade para poder dizer o que é isso, o que eu quero dizer com isso, tá? Eu vejo iluminação, música, efeito, performance de palco, todo um clima que cria um ambiente de hiperestímulo. Então, assim, eu trabalhei durante muitos anos com a indústria farmacêutica, do qual a gente compunha, até pelo ofício de função que eu era gerente de marketing, as convenções. E as nossas convenções, elas eram feitas para fazer com que o pessoal fosse treinado, eles fossem desenvolvidos, tivessem aulas, mas que eles saíssem de lá, assim, nos cascos, motivados. Então, música alta na entrada, música alta nas saídas, nos intervalos, tinha toda uma forma de trabalho para a gente conduzir aquilo lá. E hoje, muitas igrejas, no meu entendimento, tem exatamente esse mesmo formato. Nós trouxemos o que o mundo ele propunha para dentro das nossas igrejas. Agora eu vou falar mais do que isso. Você vai perceber que isso não é uma entrevista, é um bate-papo, tá? Ok. Se você está pensando que só a Roberta vai falar, você está frito, porque a gente vai conversar aqui também. Eu trouxe ela para eu falar. Psicoligando, na verdade, é trazer um psicólogo que... E eu tô quieta porque eu tô te analisando. Então, coitado de mim. E aí o que acontece é o seguinte, né? Você percebe que as pessoas elas foram trazendo algumas coisas do mundo, e tudo bem, faz parte. Assim, puxa, vamos melhorar a nossa iluminação, vamos melhorar o nosso som, vamos melhorar a nossa imagem, né? Hoje em dia, principalmente pós-pandemia, tudo tá ligado com mídia. A mídia cresceu. Cresceu absurdamente, nossa, né? Um negócio incrível. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, conforme me ensinou meu professor de português, lá atrás, nós precisamos entender o que a gente ganha e o que a gente perde com isso, né? Porque existe uma perda também. E aí que está o ponto, né? O que é a diferença entre um ambiente acolhedor e o que é um ambiente viciante? Aí que está, acho que é o ponto. E aí eu estou jogando uma batata quente nas suas mãos porque eu fiz todo um preâmbulo aqui para jogar para você. E ficou longo nisso. Realmente. Então vamos lá. Olha, do ponto de vista da neuropsicologia e comportamento, né? O que analisa o comportamento, o ambiente ele tanto facilita o seu aprendizado, né? Uma conexão intencional com as pessoas e consciente, quanto ele desencadeia somente produções automáticas. É verdade. Você não está mentindo, né, sobre isso que você está falando. É tanto uma coisa quanto outra. É que quando nós vamos conversar sobre, quando você vai me questionar sobre essa função e a igreja, eu nunca vou poder descartar a intencionalidade individual de cada um. Pode ser que sim, que os recursos sejam lançados à mão para que isso aconteça, como você mesmo está colocando, que as pessoas sejam entretidas, que cada faixa etária, a gente tem visto isso, né? Hoje, cada vez mais, Grupos os grupos de geracionais, jovens, né? Isso, eles são diferentes, muito diferentes da nossa época. Nossa, eu lembro que a gente sentava no primeiro banco, né? E o pastor ficava olhando para a gente como se a gente fosse ser fuzilado. E daí, na nossa horinha, a gente ia embora. Hoje não, os jovens estão recebendo
um certo empoderamento, e eu não acho ruim, totalmente ruim, como está colocado aqui. O ambiente, ele não é ruim. Por isso que cada um de nós precisa se empenhar no que é que nós estamos fazendo lá. Então, é uma autoavaliação, sempre será sobre uma autoavaliação, em todos os aspectos. Eu preciso ser verdadeira comigo, eu preciso comigo mesmo, eu preciso entender o que eu estou fazendo lá, porque eu também sou pega nisso. Acho que você também é. Todos nós, né? Às vezes eu vou lá e eu critico. Nossa, que louvor chato. Nossa, vai cantar de novo essa mesma música. Ontem mesmo eu já fiz esse movimento. Ontem a gente foi ao culto e lançaram aquele... É um cheiro, não é um cheiro, é uma Sei fumaça. qual é. Aquela fumaça, ela me incomoda extremamente. Então, eu sou levada a pensar, mas que coisa, essa fumaça de novo. Só que daí eu me recolho conscientemente desse movimento que eu estou fazendo. E eu lembro, não, eu estou aqui para adorar, eu estou aqui para adoração. Então, é um contraponto. Mais para frente você vai me perguntar, né, qual a função, qual que é a nossa função, como que a gente pode ajudar a igreja. Eu acho que a gente pode ajudar se comportando dentro desses ambientes que são extremamente estimulados. Então, quando eu levo minha Bíblia e abro, eu estou citando um comportamento para a pessoa que está do meu lado. Quando eu cumprimento meu irmão, eu estou citando um comportamento, porque como Deus é muito sábio, desde o início era assim que era a aprendizagem, por amostragem e reprodução. Amostragem e reprodução. Hoje é a mesma coisa que acontece. Muito diferente das outras épocas, mas eu preciso ter consciência e saber. O que leva, por exemplo, eu fico pensando assim, hoje a ministração da palavra ela não foi tão eufórica quanto antes, mas foi a palavra? Foi a palavra, então eu preciso me contentar com isso. Então, Faz mas sentido? faz, para mim faz total sentido. Inclusive, você sabe que uma vez, minha esposa, estava eu e ela um ao lado do outro num culto, terminou o momento do louvor, eu falei assim, eu não gosto dessa forma de fulano de tal conduzir o louvor e não gosto dessas músicas. Ela falou assim, tem uma coisa para te falar, não é para você, é para Deus. Claro que eu tomei um tapa, né? Sim, sim. Bem tomado, e graças a Deus por isso, porque ferro com ferro se afia, né? Minha Sim, esposa sim. também, como auxiliadora idônea, permitiu que eu tivesse sido confrontado com aquilo. Mas eu entendo que existem coisas, e eu estou fazendo aqui uma provocação, estou jogando um pouco de um caranguejo na piscina, tá? Certo. Caranguejo na piscina, em que aspecto? Assim, quando você está falando sobre músicas escriturísticas, quando você está falando sobre a preleção da palavra, e aí você tem que, obviamente, o seu gosto, você está falando do eu, você tem que olhar e olhar para as escrituras e falar, tá, pode não ser o meu gosto, mas são as escrituras que estão sendo expostas, tá tudo bem. Aí existe a forma como isso está sendo exposto, né? Então acho que o primeiro filtro é esse, né? Isto é bíblico? Isto ele tem convergência com as escrituras? Tem, beleza. A forma como isso está sendo apresentado está vinculada com o meu jeito? Porque aí, e aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que por sermos hoje 110 mil igrejas, são 110 mil igrejas no Brasil, de muitas denominações, se eu percebo que aquela igreja, apesar de ser bíblica, ela está com estímulos e formas que não fazem sentido para o meu gosto, eu sou senhor da minha própria vida. Posso ir atrás de algo que me agrade. Faz sentido, não faz? Sim. Não, eu digo isso porque, assim, eu pertenço a uma igreja já há muitos anos, já quase algumas décadas. E me perguntam muito sobre se eu acho que a minha igreja é uma igreja assim ou assado. Eu digo, olha, eu sou crítico sobre vários pontos na minha igreja, mas eu sou muito mais crítico a outras igrejas do que necessariamente a minha própria igreja. E aí até alguém me diz assim, mas se você a única forma de você ter uma igreja que vai ser totalmente igual ao que você pensa é se você tiver a sua própria. Posso dizer para você que não, porque inclusive eu já fui pastor da minha igreja e eu não gostava do meu formato, porque você é um. Você não consegue fazer tudo aquilo que é necessário, ainda que você tenha a gestão sobre aquilo. Você está falando com pessoas, é uma coisa muito dinâmica. Então, mas onde eu quero chegar no meu pensamento? Que assim, quando você está falando sobre chegar numa igreja e você perceber que tem tantos estímulos, que esses estímulos começam a tirar de você a atenção ou que estão provocando em você alguma coisa que você não gostaria, e eu estou falando com uma pessoa que trabalha com TCC, né, que tem que fazer com que o seu
paciente, ele tem o controle da situação, ele tem a direção disso, consciência disso, né? Eu acho que as pessoas precisam repensar, né? Porque assim, o que acaba acontecendo? Tem muita gente, muitas pessoas que eu vejo criticando as suas igrejas ligadas exatamente a isso. Só que elas não estão falando sobre dopamina. Eles estão falando sobre bases escriturísticas, sobre forma de culto. E isso é uma outra coisa. A gente está falando aqui de dopamina. Okay. Dopamina já é tipo assim, tá tudo bem, o que está sendo pregado é legal, é bom, mas a quantidade de estímulo. Falamos sobre o geracional, e aí eu tenho uma coisa para perguntar para você, que é meio que compartilhar. Porque assim, o que aconteceu? Chegou um camarada chamado Rick Warren, e esse cara fez Uma Igreja com Propósito, um livro, que cá entre nós, eu sei que você é apedrejado por isso, mas eu não gosto do livro do cara, eu não gosto da proposta dele, e eu vou te explicar o porquê, porque eu sou formado em marketing. Então, eu sei que aquilo ali é um tratado de marketing. Então, assim, não faz algum sentido para mim colocar aquilo para a igreja. Mas a igreja implantou isso ipsis literis. Tentaram fazer exatamente isso daí. Ao ponto de que hoje a gente tem, inclusive, alguns CEOs corporativos dando algumas palestras para pessoas das próprias igrejas. O que aconteceu? Nós conseguimos fazer uma acomodação entre o que o mundo propõe e o que o jovem espera. Então, o jovem consegue transacionar de um lugar para o outro sem sentir impacto. Só que quando a gente está falando, e aí que é o meu ponto, quando a gente está falando sobre dopamina e um lugar seguro, a igreja deixou de ser um lugar seguro. Nós simplesmente somos iguais a todos os outros lugares. Por que você acredita que a igreja deixou de ser um lugar seguro? Falando sobre isso da dopamina. Porque você está com todos os estímulos que você tem em todos os lugares. Você vai numa balada, você tem todos os estímulos. Entendi. Nesse aspecto, entendeu? Veja, é assim, para todo mundo perceber o que eu estou falando. Não estou falando sobre escritura. Não, e faz sentido porque a dopamina, ela se assenta no lugar de acolhimento. Eu fico confortável onde eu sou acolhido. E a igreja, de fato, ela tem essa face, né? Nós nos colocamos num lugar que nós somos recebidos com amor, com orientação, com carinho. Então, faz sentido isso que você está colocando. Continue, por favor. Não, o que eu acho interessante, assim, de certa forma... Cara, quem está me ouvindo aqui está pensando que eu sou daquele cara tradicional, que eu acho que tem que ser um órgão daquele tipo de catedral. Sim, não, gente, eu não acho isso, tá? Sim. Eu só acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a quantidade de estímulos. Sabe, assim, Eu tenho percebido que algumas igrejas, se elas não fazem isso, elas só não fazem porque elas não conseguem, porque elas querem fazer exatamente aquilo que está no hype, elas querem conseguir colocar a igreja do lado de fora como se fosse uma boate, a sensação que você tem é uma boate. Aí você tem aquelas iluminações que são... Primeiro, toda a construção dela ela é feita em formato igual. Quem trabalha com arquitetura sabe isso, que é aquele meio quadrado, meio shopping, sabe assim? Depois você tem todas aquelas letreiros iguais. Depois você tem as filas organizadas da forma igual, que é como se fosse você entrar numa balada. Isso eu estou falando, até aí eu não estou falando de dopamina, estou falando só de formato. A partir do momento que você entra, aí é dopamina em cima de dopamina. É assim, eu poderia até falar de uma igreja que foi em São Paulo, muito conhecida. Só vou dizer que se aquela igreja tivesse um mascote, ela teria um canguru. E aí quem for esperto vai saber qual é a igreja que eu estou falando. Assim, gente, eu estava numa balada. Eu fui para conhecer aquela igreja pensando que era uma igreja relacionada com música muito forte. Falei, eu vou nessa igreja para conhecer. Quando cheguei ali, era uma balada. Tudo bem que você pode falar assim, mas talvez não foi... aquela igreja não é para você, não é para o seu perfil. Tá tudo bem, eu não estou falando que seja para o meu perfil. Sim. Pode não ser para o meu perfil. Sim. Mas para algum perfil que está indo lá, esse cara está indo nisso que a gente está comentando. Ele está sendo bombardeado do erguer a mão e de profetizar sobre a vida do outro, e que também esse sistema dopaminérgico, que não tem problema nenhum contra isso. As igrejas pentecostais faziam isso há 60 anos atrás, só que hoje virou, se você junta um monte de coisa, faz um boom de coisas. E como foi você que foi trazida para cá para falar? Vamos puxar para você o seguinte: que consequências psicológicas a gente pode observar em cristãos que se acostumam com cultos voltados para o entretenimento e para o prazer imediato? Então, eu separei aqui, é lógico que é na área da psicologia, mas eu separei aqui um texto de 1 Reis,
19, de 11 a 13, né, que vai falar de uma experiência. Então, assim, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor, Elias, né? Uhum. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sussurro tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e disse: Que fazes aqui, Elias? Bem, essa questão de sermos totalmente bombardeados, né, nós já chegamos à conclusão de que a dopamina ela não é ruim, ela é essencial, é um neurotransmissor essencial. Só que nós estamos acostumando agora a viver sempre no terremoto. Então é como se Deus só se movesse, só se movimentasse nos grandes eventos. E muitas vezes o Senhor quer falar conosco no sussurro, no cicio. Então, para dentro dos problemas psicológicos, a ansiedade, logicamente, uma motivação de sempre estar acreditando que a sua vida ela tem que estar fazendo um sentido absurdo, que tudo é estrondoso, sendo que muitas vezes o que está acontecendo com você precisa de tédio, silêncio, quietude, porque eu preciso fazer uma entrada em mim mesma e entender como que estão sendo os movimentos dentro de mim. Faz sentido? Faz sentido e amo isso. Por que Uhum. que eu amo isso? Porque, para mim, isso conecta total com o fato de que a igreja ela tem que ser uma ilha do mundo. Ela tem que ser alguma coisa que consegue isolar o mundo e transformar essas pessoas de um modo diferencial. Eu sei que o que transforma uma pessoa é o cristianismo, é a pregação do evangelho, é a Bíblia pura. Mas eu entendo que a forma como isso é apresentado também faz diferença. Então, se você tem um mundo cheio de estímulo, dopamina o tempo todo. Me ocorreu agora uma coisa na lembrança que, assim, eu sou mais velho, o pessoal falava assim, o cara tá dopado. Uhum. Dopado vem de dopamina. Uhum. O cara, ele estava drogado no final das contas. E esse camarada, ele tinha que buscar continuamente droga para ficar drogado e dopado. Então, para quem está ouvindo a gente, é disso que a gente está falando. É de tanto estímulo que o cara está recorrentemente buscando isso. Só que isto, apesar de ser um neurotransmissor que faz parte das nossas funções biológicas, quando é colocado desta forma que eu faço tudo para ter isto, ou que eu deixo de fazer coisas para continuar tendo essas sensações, eu perdi o controle. E aí a igreja deveria ser o lugar onde as pessoas elas entram, recebem o evangelho, a apresentação do evangelho e deveriam ser até descontaminadas desse meio, no meu pensamento, tá? Até você, pensando do ponto de vista de estratégia, se colocar para um determinado culto um índice de dopamina para poder trazer o jovem, como se fosse uma rede de pesca para depois você colocar, eu estou falando do ponto de vista muito prático mesmo. Sim. Talvez até seja aplicável, até como marketing. Mas o problema é que os cultos são recorrentemente dessa forma. Sim. Os nossos louvores são dessa forma. Tudo é dessa forma. E eu estou generalizando, tá, Sim, Roberta? sim, sim. Assim, Eu sei que você tem tá igrejas generalizando. boas, tem igrejas ruins, tem de É. tudo. Mas eu estou generalizando. A gente está falando dos 68 milhões de evangélicos que estão no Brasil Sim. atualmente, que se todo mundo tivesse bem, o Brasil não estava do jeito que está, né? Sim. Você pega a razão 68 para 215 e vê como o Brasil está não está bem. Sim. Né? Então, onde eu acho que pega aqui, essa forma como a gente está trabalhando e o fato de a gente não estar ouvindo Deus no silêncio, o fato de a gente não estar tendo exposição ao tédio, Isso. ao fato de a gente não estar... Não lembrar que o tédio, ele é criativo, Ele é onde precisa. produz, né? E a gente, realmente, o que a gente tem visto é uma produção, tipo, se eu não estou sentindo algo forte, tem alguma coisa errada comigo. Se o Senhor não está falando comigo audivelmente, esses dias mesmo eu estava participando de um estudo e uma pessoa estava falando exatamente sobre a ansiedade e as redes sociais e esse estímulo constante que temos, né, de buscar esse prazer e esse aperfeiçoamento constante dentro das redes sociais. E
a pessoa disse assim, nossa, por que que Deus fala com você e comigo ele não fala? Você não Porque a lê... pessoa estava A vontade de falar assim, falando. porque você não lê a Bíblia. Exato, e foi exatamente o que eu falei. Eu falei, por que que da próxima vez você não responde para ela? Escuta, só abra a sua Bíblia, porque Deus está falando. Você pode não estar ouvindo uma voz audível no seu ouvido, mas ele está falando. Então, sim, a partir da experiência dos outros, desse boom que nós temos visto, nós estamos trazendo crenças. Você me perguntou como que adoece. Nós estamos trazendo crenças e trazendo isso como verdade absoluta para as nossas vidas, fazendo uma distorção dos nossos pensamentos, acreditando que aquilo é o formato que tem que ser. E por isso que eu sempre te falo que essa questão crítica, autoconsciência, ela é essencial para a gente compreender esse caminho de não adoecimento e voltar para dentro de si, saber aquilo que é valor. Na verdade, o que é valor e o que é ética, o que é princípio, tem que sempre estar pautando a nossa vida. Mas a gente está aqui no episódio que pessoas que estão nos assistindo podem ser confrontadas e repensar sobre isso. Mas na grande maioria das vezes, as pessoas, elas para mudar, elas precisam ter algum agente que faça essa transformação, que dê um impacto nelas. Só que assim, quando você vai para as igrejas, os líderes das igrejas estão começando os seus cursos dizendo assim, se você veio para cá hoje sem intenção, eu quero que você aumente a sua intenção, quero que você aumente a sua expectativa, porque Deus quer falar com você. Você já começa a criar uma expectativa. Aí depois, no meio do louvor, você tem um romper. É como se você atingisse um ápice no louvor e na hora que as lágrimas começam a cair, aí o céu descesse e aí você tivesse um culto de entrega. E eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Eu adoro a Deus nesses lugares. Mas quando isso vira um constante, a minha vida passa a ser uma vida de um filme. Porque se tudo tem roteiro, se tudo tem ambientação, eu saio daquele ambiente, cadê a música? Cadê a ambientação? Eu estou para o mundo real. Isso. É isso que eu acho que é o difícil. Sim. E assim, eu não posso alterar o mundo, eu não posso alterar como as coisas estão, mas a gente pode despertar como igreja dizendo, o que a gente está fazendo, gente? Né? Porque assim, eu, do alto dos meus 50 e poucos anos aí, eu sou senhor da minha vida, eu tomo direções, digo, isso serve, isso não me serve, tá tudo bem. Mas será que um jovem que está entrando na igreja que ainda não tem toda a sua formação cognitiva, ele consegue ter essa direção de que se aquilo faz bem ou não, se ninguém fala para ele que aquilo não faz bem? Eu acho que não, né? Na verdade, eu começo sempre falando sobre criação, sobre criança, sobre ambiente familiar, porque é ele que pauta todas as nossas ações. Na verdade, nós vamos para a igreja como uma completude, né, disso. Sim. Mas é a família, ali no seio familiar, onde tudo é ensinado, onde tudo é aprendido. Eu sei que você vai lançar um jovem numa grande maré. Faculdade, escola, própria igreja, os movimentos e tudo mais. Mas ali dentro é o lugar de orientação. Então, eu fiquei pensando, né, enquanto você falava, eu fiquei lembrando de mim. E assim como você, não é uma crítica puxada para o erro. Mas eu me lembro de um pastor que tinha na nossa igreja que ele tinha um modo diferenciado de ministrar o culto. E ele fazia assim, ele fazia campanhas. Só que eu, por exemplo, Rony, eu nunca caí nessa, achando que eu torci o braço de Deus, então a maturidade espiritual, ela é essencial. Eu não tinha 50 anos, eu tinha metade disso. Mas eu sabia, pelo aprendizado meu, das escrituras, de que a gente não barganha as coisas com Deus, que Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. Então, eu até participava, eu até levava minha cartinha, levantava, mas o meu coração ele não estava pautado nisso. Sim. Então, questão de aprendizado. Então, a dopamina, na verdade, ela é a responsável por isso. Porque ela reproduz o comportamento aprendizado. E o aprendizado, de fato, você tem razão, tem que ser feito por alguém. Mas quem? A questão é quem? A gente vai esperar outros entregarem o que a gente precisa? Aí, vamos lá. Vou explicar o que eu estou querendo dizer também. Esses dias, a gente fez... No culto da noite da nossa igreja agora, não tem absolutamente ninguém que a gente conheça. Então, o culto dominical da manhã, ele é totalmente litúrgico e o culto da noite
é muito mais elaborado, vamos Uhum, colocar uhum, assim. E um dia isso foi uma coisa comigo, pessoal minha. Eu pensei, nossa, eu estou aqui, não conheço ninguém e é tudo tão estranho. E eu lembrei assim, mas aonde eu estaria? Porque eu demonstro comportamento. uhum, Eu que estou aqui mostrando um comportamento. Tudo bem, pode ser que ninguém esteja olhando para mim, mas uhum, essa é a minha obrigação. uhum. Entende o que eu quis dizer? Então, Entendo. uma responsabilidade, puxar a responsabilidade para a gente mesmo. Então, mas é que assim, a gente está discutindo dopamina, está Uhum, discutindo o formato de uhum, igreja, a gente está falando sobre como os cultos são uhum, apresentados, mas eu acho que aí seria até legal se a gente pudesse uhum. ter na nossa mesa pastores titulares, Sim, né, para poder conversar, porque são as pessoas que podem efetivamente sim, mudar as coisas, né? sim. O meu ponto, eu entendo que como cristãos nós precisamos entender nosso papel no corpo. E a gente, Uhum. dentro de um culto, a gente tem que se posicionar da melhor Sim, forma possível para ser um referencial, sim, inclusive, nesse aspecto sim. que eu estou concordando com você. No entanto, eu acho que assim, caberia que pastores ouvissem o que a gente está falando Uhum, aqui para poder dizer o que, que eu estou fazendo com a minha igreja neste ponto. Nós somos maduros o suficiente para dizer, eu não estou sim, falando se o cara é cristão, não é sim, cristão. A gente não está sim, falando se a Bíblia entendo. está sendo pregada ou não está sendo pregada. Sim, É formato, uhum, é estética uhum, e o quanto isso está estimulando pessoas que já são super uhum, estimuladas. Com esse estímulo, você não está fazendo nenhum rompimento com o que o mundo propõe uhum, e você está corroborando, uhum, cooperando para que as pessoas tenham cada vez mais ansiedade. uhum, E se você tivesse intencionalidade de fazer com que a igreja fosse de fato uma ilha de contemplação, onde você pudesse ter, ao a pessoa entrar ali, um lugar de descanso, de tranquilidade, de ser apresentado a calmaria que o evangelho propõe, e ao mesmo tempo, sim, ter compensação, porque Cristo, ele é sim, suficiente, sim, ele nos satisfaz, sim, mas assim, pela pregação do evangelho e não pelos estímulos tecnológicos, eu acho que seria o grande papel. uhum, Porque aí a gente entra novamente naquilo que eu acabei de falar, dos 68 contra 215 milhões. Você pode uhum. ter igrejas muito Muito cheias. boas. Uhum, E, no entanto, você não está com as igrejas com profundidade. As uhum, pessoas não têm profundidade teológica. uhum. Evoluindo aqui. Teologia da recompensa instantânea. Será que a teologia pregada em muitos lugares também está reforçando esse ciclo dopaminérgico? Exemplo, mensagens centradas em vitórias rápidas, bênçãos imediatas, promessas instantâneas? Ah, sim. Com certeza, mas eu também não acho. Eu acho que está evoluindo, mas eu acho que sempre, já há muitos Já anos tem isso bastante tempo, né? acontece, é. Muitos anos isso acontece. É, é difícil só, o que é difícil discutir sobre esses assuntos é entender qual que é a intenção. Por isso que eu sempre vou voltar, Rony, para o indivíduo. Uhum, Porque é difícil mesmo você entender qual é a intenção do coração de quem está fazendo isso. uhum, Pode ser que ele esteja fazendo com boa intencionalidade, porque foi assim que ele cresceu, foi uhum, dentro daquele uhum, ambiente que ele entendeu. O que eu entendo que a gente precisa fazer é uma retomada de alguns outros tipos de gatilhos. Por exemplo, ontem o nosso pastor ele falou assim: você não traz a Bíblia para a igreja? Por que você não traz? Por que você não acompanha? uhum, Né? Não fecha, escuta o que eu estou ouvindo e confronta. uhum. Então, esse é um movimento contrário ao que a gente está conversando Sim. aqui. Os Só, bereanos, né? Confrontar as só escrituras. que é individual, né? Uhum. A gente precisa, eu acho que é muito saudável esse nosso bate-papo para a pessoa entender como é que funciona esse neurotransmissor. Nesse aspecto. Isso, nesse aspecto. E ela ter conhecimento de que isso é possível, Sim. de que há pessoas que te fazem entrar numa vibe para te reforçar um comportamento. E cabe a você, e cabe a mim, a você, Uhum, nós tentarmos fazer esse movimento contrário, uhum, resistente, resiliente, como Cristo nos chama para ser resilientes, uhum, e sempre está confrontando o que está sendo falado, como você mesmo colocou, né, os berianos, que observam e entendem se aquilo é bom ou se não é. É desafiador, porque nós estamos com formato de mundo,
né? Eu entendo isso, que é desafiador, porque como você mesmo muito bem colocou, nós não vemos diferença, mas há diferença, porque ali é um ambiente onde o Espírito Santo ele se move com liberdade, e se você está atento e aberto a isso, automaticamente vai sendo modulado isso dentro de você, né? Então, de fato, precisa de consciência. Você sabe que a gente entrevistou, acho que foi a última gravação que nós fizemos, ou o último episódio que foi ao ar, Fábio é um amigo nosso, um pastor da igreja presbiteriana, e a gente estava falando no Teologia de Boteco, Tá. que é um quadro que a gente tem aqui, que a gente discute teologia, mas de uma forma não cerebral, não acadêmica, Tá. mais simples, uma mesa de boteco. Então, tipo assim, a gente fala um monte de coisa e assim, sem necessariamente ter que trazer números, apontar, nada disso. Sim. E aí eu comentei com ele o seguinte, que as igrejas bíblicas, e aí por igrejas bíblicas eu não vou falar denominação A ou B, porque não é uma Sim. denominação, né? Você tem igrejas que pertencem a várias denominações que não são bíblicas e muitas igrejas pertencem a outras que são bíblicas. Mas vamos falar sobre as igrejas que elas são bíblicas e que elas são, principalmente as mais históricas. Vocês também são históricos, tem bastante tempo, as igrejas que não nasceram agora, já tem bastante tempo, tá? Você percebe que existe um formato para essas igrejas, que é um formato que afasta os jovens. Ok. É um formato que ela não permite... É o contrário do que a gente está falando. Ela é Sim. tão... parece que você está dentro de uma catedral, com todo respeito às pessoas que são católicas, eu não tenho nenhum problema contra o catolicismo, estou falando sobre o formato da igreja católica. Não gosto do formato da igreja católica. Não estou falando do catolicismo, estou falando do O formato. apelo, né? A forma, né? Aquele lugar frio, distante, onde a voz ela pega um eco. Não gosto disso. Mas aí o que acontece? Você está nesse lugar, as pessoas elas não querem entrar ali, o jovem não quer entrar ali. E, no entanto, as igrejas, as igrejas históricas, as igrejas tradicionais, elas deveriam ser exatamente aquelas que poderiam, nesse momento, se levantar para poder dar a direção certa. Só que elas não estão... Elas estão morrendo. A palavra é essa. Quando você fala sobre 68 milhões, você está falando de a grande maioria não são igrejas históricas, são igrejas novas. Sim. E muitas dessas igrejas novas são neopentecostais no mau sentido da palavra. Ok. Tá? Então elas estão crescendo demais. Então, as pessoas que são sérias, que estão nos ouvindo, deveriam, pelo menos eu acho que deveriam, né? Entender que precisamos entender que essa recompensa dopaminérgica ela é prejudicial, ela é ruim, e eu preciso ter uma centralidade com isso, pensando do ponto de vista de ansiedade, do que eu posso provocar nas pessoas. E igrejas que não têm isso precisam entender também que nós estamos num mundo que é assim, você precisa encontrar um equilíbrio. Então, todo mundo se puxar um pouquinho para um lado para encontrar esse equilíbrio, de modo que a gente consiga acomodar tudo isso. Concorda comigo nisso? Sim. Então tá, vamos lá. Eu vejo Jesus e os apóstolos e eu não vejo eles criando um ambiente para recompensa rápida. Exatamente. Né? E isto é uma pegada que a gente faz, dizendo, cara, se você está falando de construir alguma coisa que vai durar, você não pode prometer algum negócio desta forma assim, imediata, né? É como se eu oro e não sou curado. Se eu não oro é porque não, se eu não fui curado é porque não tenho fé. E é um ciclo vicioso, ruim. Sim. Como é que podemos ajudar a igreja a criar ambientes espirituais mais equilibrados que não dependam de hiperestímulo? Bem, eu vou pegar o gancho da sua fala anterior para juntar com essa, né? Que você disse assim que Jesus e os apóstolos eles criavam um ambiente de recompensa rápida ou ambiente de construção profunda, né? Essa que é a questão. A questão é que dentro da nossa consciência nós precisamos buscar igrejas cristocêntricas. Estar em igreja cristocêntrica é entender que nem tudo vai ser conforme o nosso desejo ou que nós vamos ter recompensas. Porque a recompensa, ela é eternidade, ela não é aqui, muito pelo contrário. Porque nós sabemos que Cristo já disse que aqui nós passaríamos por aflições. Então, nesse sentido, nós já precisamos, no discurso, a gente já sabe se a gente está dentro de um lugar que só prega vitória, só prega que você vai vencer todas as etapas da sua vida, que a sua vida vai melhorar em todos os aspectos, não é que ela não vai melhorar na melhor
vai melhorar no melhor aspecto, você é salvo. Mas não, você vai ter, você vai ser estimulado a expectativas imediatas, né? Porque a gente vê lá, né? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, já é imediato. Silenciava milagres em vez de usá-los como atração. Então, Jesus, ele utilizava esses recursos. Não fale para ninguém. Não quero que as pessoas, num dado momento, as pessoas não iam até ele por causa disso, né? Contava parábolas que exigiam interpretação e paciência, coisa que nós também não temos. Então, isso tudo vai ter que ficar pautando a forma como a gente quer buscar a Cristo dentro de uma igreja e entender se os líderes eles estão proporcionando isso, se é isso que é isso que você está dizendo, né? Como que a gente pode mudar? E aí, dentro do que você está falando, né? Como que ela pode criar ambientes mais espirituais, mais equilibrados? Era essa a pergunta, a última. Então, como cristãos, nós somos já chamados a cultivar esses ambientes. De novo, eu vou levar para a gente. Nós que estamos ali, nós sabemos, a fé madura, ela não só põe emoção intensa. Muito pelo contrário. Se a gente vive de emoção e não vive por fé, alguma coisa está errado com a gente. Nós estamos com entendimento complexo e não seguindo realmente a Cristo. Porque a nossa fé, ela é se lançar no escuro e não se lançar num lugar de realidade. Eu preciso entender se eu estou completando para o que você está falando. Faz sentido para mim, total. O que acontece assim, é que eu sempre parto, quando você fala isso, do princípio de que esta pessoa que tenta ser senhor da sua vida, que tenta ter o controle sobre as situações, ela tem condições para isso. E a minha percepção, ela está embasada num assunto que eu já falei várias vezes, que é a má formação teológica que a gente enxerga nas pessoas. Porque ou de duas a uma. Ou as pessoas estão mal formadas teologicamente, ou elas estão mal intencionadas. Sim. Como eu não quero crer que as pessoas estão mal intencionadas, eu quero crer que as pessoas estão mal formadas teologicamente. Porque assim, as pessoas, se você pega a maioria das pessoas cristãs evangélicas e você propõe para ela um questionário observando quem é Cristo, o que é as Escrituras, você vai ouvir coisas absurdas, porque assim, foi proposto para ela desde 30 anos atrás um Cristo vitorialista. Ela já tem necessidades e ela projetou sobre Jesus a recompensa de todas essas necessidades que ela tem. E esse é o problema até de Judas. Também, é o exato problema. Você acabou de falar. Aliás, ontem eu assisti, que já vão saber que data que é, hoje é dia 27, 28 de julho. Acabou de sair o The Chosen, e aí eu vi pela Prime e apareceu Judas traindo Jesus lá no The Chosen. E é exatamente isso, ele tentava fazer com que Jesus ele se manifestasse a sua glória, porque foi apresentado a ele dessa forma, ele entendia que Deus ia fazer aquilo. E assim são a grande maioria das pessoas, elas estão querendo uma retribuição de Deus, porque como está faltando tudo em todas as coisas, as pessoas não querem abrir mão disso para viver pelo Senhor. Elas querem no Senhor receber todas as coisas que faltam para ela, porque ela não teve acesso. E aí entra, para mim, um perigo bem grande, né? Porque assim, a gente está falando então de pessoas que não são formadas. E conectando com o que você falou, como é que elas vão conseguir fazer as escolhas corretas, Roberta? Sabe, assim, como crerão se não há quem pregue? Porque assim, as pessoas estão pregando um evangelho. De novo, gente, estamos falando aqui da grande, esmagadora maioria de igrejas cristãs evangélicas, mas existem gente boa, gente séria, existem pessoas que estão fazendo as coisas acontecer. As pessoas que estão fazendo as coisas acontecer são minoria, elas não estão nas mídias, geralmente não estão bombando, não estão no hype das mídias sociais. O que está no hype das mídias sociais são outros cortes, são os cortezinhos que fazem as coisas acontecerem. Mas, e aí chega nesse lugar onde você fala, mas Rony, eu acho que a forma de a pessoa mudar isso daí é ela, pessoalmente, conduzir a sua vida percebendo o que ela está buscando. Só que ela não foi nem formada para poder saber o que ela tem que buscar ou não buscar. Eu vou fazer um paralelo aqui com a sua formação, psicologia. Eu, Roberta, acho que nunca foi tão necessário na história humana termos pessoas
sendo consultadas por psicólogos, fazendo terapias, tendo instrumentação, instrução. Isso pode ser feito por um aconselhamento bíblico, isso pode ser feito por um psicólogo, isso pode ser feito por um discipulado. A diferença é que você tem uma ferramenta, no teu caso você tem duas, né? Você tem as escrituras e a ferramenta de formação, que te capacita muito mais. Mas as pessoas elas estão perdidas, de um modo geral. Então, assim, a gente poderia conversar aqui só sobre dopamina. Beleza, a gente fica na dopamina e ok. Mas eu estou tentando fazer essas conexões aqui no Psicoligando, porque eu estou falando psicólogos que ligam, eles estão vendo as coisas acontecer, as pessoas estão se perdendo. Sim. E assim, a gente precisa, de alguma forma, tomar uma decisão de como é que nós vamos fazer. Será que a gente vai deixar as pessoas elas derretendo da forma como elas estão e vamos cuidar apenas das nossas vidas? Ou vamos tentar salvar alguns? Ou vamos tentar efetivamente comunicar como a gente está comunicando, dizendo, gente, muda, tá errado, tem que fazer alguma coisa. Eu acho que é utópico, né? As pessoas não vão mudar, sinceramente. O que você acha? A gente tem que sempre determinar o que é meta realista e o que é meta irrealista, sempre determinar isso, né? Eu acho que até onde nós já chegamos nessa nova configuração de mundo, sim, é lógico que eu fiquei pensando enquanto você falava, o que nos fez ser diferentes? Não é que a gente está elevado nem nada, mas o que nos fez? E o que me fez ficar com uma fé embasada e firme foi ter conhecimento desde muito pequena. Conhecer e estudar e ser ensinada, que nem você está dizendo, como que nós vamos fazer essa ponte? As pessoas precisam querer buscar essa ponte. Eu não sempre fui da igreja que eu sou agora, eu era de uma outra. E eu me lembro quando eu cheguei nessa, como que era o meu comportamento dentro dessa. Então, o meu comportamento era de querer conhecer, entender como que aquilo funcionava e continuar crescendo em Cristo, que era um valor que foi colocado em mim desde muito pequena. Então, um valor colocado que vai sendo crescido. Hoje, que desculpa que nós vamos dar para as pessoas que esperam esse evangelho mastigado, cuspido e sempre sendo motivada, tendo motivação. Por isso que eu digo que de novo vai sobre elas, porque a gente vai responder. Eu entendo que alguém nos leva, um pastor, por exemplo, ele vai ser responsável pelas suas ovelhas, mas nós vamos responder por nós mesmos. Então, na mesma mão que tem isso tudo acontecendo, tem uma outra mão que diz, olha, esse é um caminho. Aqui está a sua direção, você que escolhe. Talvez a gente entre até num lugar de livre-arbítrio. Então, a pessoa, ela escolhe viver no raso ou no fundo. Talvez alguém ouvindo a gente aqui esteja falando assim, poxa, eles estão falando, mas estão se esquecendo do próprio Espírito de Deus. O próprio Espírito de Deus convence-nos sobre o pecado, a justiça e o juízo, mas também nos direciona. Para essas pessoas, eu digo sim, eu creio na soberania de Deus, mas, no entanto, a gente enxerga que, de modo prático, isso não funciona dessa forma. Existe a livre agência, a pessoa ela age do jeito que ela quer, ela pode ir para um lado ou para o outro, né? Então, assim, eu costumo até dizer que uma pessoa que faz parte de uma igreja dessas que só pedem dinheiro, ela não está lá enganada também. Ela está querendo uma contrapartida, ela está ali porque ela acha que ao fazer aquilo ela vai ter alguma coisa em troca. Então, assim, a pessoa fala, mas é gente simples. Sim, é gente simples, mas é gente pecadora. É cristão, mas é pecador. Sim, porque a gente tem a contramão disso também. A gente também tem pessoas simples que entendem o evangelho e prosseguem. É isso aí. A viúva lá que deu as moedinhas dela, né? É um exemplo clássico. Ela não foi ali, ela deu tudo o que tinha sem esperar que tivesse alguma coisa em troca. Roberta, você como psicóloga de TCC, quais práticas podem ajudar o cristão moderno a se desconectar da lógica da recompensa imediata? A gente já está indo para o finalzinho já. Já está indo para o finalzinho, né? Eu tinha feito deixa eu achar aqui um escritinho meu que eu coloquei, uma colinha. né? Se a consequência psicológica é a cognição, né? Então, os esquemas disfuncionais, os pensamentos automáticos distorcidos, eu preciso, então, se isso é um negativo, eu preciso fazer isso positivo. Eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender
o meu propósito, eu preciso conhecer quais são as minhas forças e minhas fraquezas, e com cognição eu fazer esse movimento contrário. Emoção, eu preciso ter baixa tolerância à frustração? Não, eu preciso ter alta tolerância à frustração, entendendo que a minha vida ela é segura, apesar das dificuldades, e entender que eu posso crescer com aquilo que acontece de ruim e não ao contrário. E no comportamento eu preciso evitar a impulsividade. Então, colocando isso que você colocou aqui, como eu posso fazer, eu tenho que me controlar. Então, por exemplo, eu, sem ser, mesmo não sendo cristã, eu não tenho só pacientes cristãos, então a minha informação para eles é, principalmente adolescentes, cortar um pouco das redes sociais, não permitir que fique o tempo todo, exercer pensamento crítico, dialogar, conversar, ver novas informações. As pessoas também, elas estão... Essa questão da dopamina, ela está fazendo a pessoa assistir só a mesma coisa. Então, hoje estamos com o dorama. Quem gosta de dorama só assiste dorama. Não, faça o contrário. Assista dorama, tudo bem, tá tudo jóia, mas também assista uma coisa mais elevada. Se desafie, vá atrás de informações mais complexas. Assim você modula o seu cérebro. O cérebro nosso ele é totalmente plástico. Nós, se a gente ficar só numa situação, ele vai se moldar àquela situação. Se eu coloco para dentro dele informações novas, eu vou modelá-lo a novas informações. Então, cabe a nós. Isso é excelente e me conecta também com o fato de que, às vezes, uma das coisas que um jovem pode fazer, ou não somente um jovem, qualquer uma das pessoas da nossa audiência, é perceber pessoas que possam servir como referencial e tentar entender o que essas pessoas fazem, né? É a forma de você ver pessoas mais maduras na fé e entender como é que essas pessoas propõem. Porque, às vezes, o que as pessoas elas querem é uma prescrição objetiva, dizendo o que eu devo fazer. Então, eu até anotei aqui, disciplinas espirituais são necessárias, sim, né? sim. Ou seja, Oração, contemplação, jejum, isso. oração às vezes silenciosa, meditação silenciosa. Sim, E a sim. meditação silenciosa, tem muita gente que tem até preconceito, porque Sim. já vincula com questões ligadas ao hinduísmo e tudo mais. Mas não, é um momento de você contemplar. É você parar num parque, por exemplo, e às vezes ficar ali numa oração silenciosa, vendo as coisas, ouvir um pouquinho Deus no vento, no vento que passa, no sibilo, né, que passa. Isso. Então, isso é uma coisa muito, muito importante também para você conseguir ter essa transformação, né? E você falou sobre cultivar a sua fé no tédio, no silêncio, na dor. Isto é você, de repente, perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exato. Né? Conjuntamente, né? Todas as coisas cooperam conjuntamente. Todas. Não é só quando está tudo bem. Quando está tudo mal também, está cooperando. Exato. Pode ser dolorido, né? Até ao ponto de que o próprio Cristo disse, se possível, passa de mim esse cálice, mas, no entanto, cumpra-se em mim a tua vontade. Então, assim, a gente se submete, né? Sim. Você está falando sobre meditação, já existem estudos científicos falando sobre o meditar e as suas repercussões cerebrais, o tanto que é importante. Essa questão de estarmos viciados em dopamina nos faz estar em busca constante de motivação, de prazer dentro da nossa mente. Então, a gente não tem um tempo de descanso. Nós não ficamos quietos. Isso, para dentro da clínica, a gente chama de pensamentos acelerados. Então, nós estamos com pensamentos intrusivos o tempo todo, acelerados o tempo todo. Fazer essa mente ela se calar um pouco, para ela oxigenar, a respiração ela é utilizada para isso, né? Um recurso terapêutico é você fazer respiração diafragmática para que o cérebro ele tenha tempo de se reprogramar para aquilo que virá. Então, quando eu estou com medo, o meu sistema parasimpático ele vai fazer eu ficar com os braços endurecidos, meu coração acelerar, e eu preciso mandar uma resposta para o meu cérebro na quietude. Então, é muito importante nós sabermos como meditar. É muito difícil, é desafiador meditar nos dias de hoje, porque dá a impressão que nós estamos perdendo tempo. Nós estamos indo numa mão... Totalmente contrário a isso. Totalmente contrário. Eu preciso estar produzindo. Sim. Nós estamos acreditando que nós precisamos produzir o tempo todo. Então, nós precisamos ter consciência de que a gente precisa se esvaziar.
E aí eu vou de novo, a Bíblia ela é a fonte da sabedoria extrema. Para aqueles que são os cristãos que vão atrás da Bíblia, eles entendem que o esvaziar de si mesmo é exatamente isso. Eu preciso ter um momento que eu esvazio minha mente para descanso, não é necessariamente para me conectar com Deus, é para descanso de um sistema da qual eu fui chamado para ser mordomo. Eu sou mordomo do meu corpo, eu preciso ter noção desses sentimentos acelerados. E aí você bem colocou, a psicologia hoje ela está sendo muito utilizada porque ela está trazendo esse conhecimento, autoconhecimento corporal, autoconhecimento mental, e você entendendo como que seu corpo age, compreender que aquilo está fora do prumo, fora do padrão. Então, desacelerar. Roberta, muito bom ter você aqui. A gente já está na fase finalzinha mesmo assim. Eu acho que o que você falou agora conecta muito com uma frase, né? Que na verdade é uma expressão, né? O fear of the missing out, que as pessoas têm medo de perder as informações e perder todas as coisas. E eu vi uma vez uma pessoa falando uma coisa que para mim faz muito sentido. Ele falou, olha, se você pegar um computador, mesmo que você não use muitos programas, ele está falando, você nem precisa usar muitos programas. Se você entrar em muitas abas, Sim. essas muitas abas já vão fazer com que o seu sistema operacional do computador já comece a travar. Aí, essa história de, eu sou multifuncional, na verdade, é uma bobeira, né? Sim. Porque você não foi feito para ser multifuncional, né? Se funciona... como é que você faz tudo isso? Mal. Exato. Eu gosto muito de falar sobre excelência, porque excelência ele é o contrário da perfeição. A perfeição, ela nos leva a adoecimento, porque leva ao perfeccionismo. E perfeito é só Cristo mesmo. A excelência é você ter intenção em fazer o seu melhor. Se você tem intenção em fazer o seu melhor, você termina aquilo que você começou. É desafiador também por causa de temperamento. Você sabe que eu gosto muito de falar sobre temperamento. E, aliás, eu vou te convidar para conversar, que ela já fez se você não conhece, chama-se Amazing... Be Amazing. Be Amazing. Não, mas não é Amazing... Cast. Amazing Cast. Tem o Be Amazing e o Amazing Cast. E você participou do Amazing Cast. Sim. E falando sobre comportamento. Mas a gente vai trazer ela para conversar aqui também. Ele já tem um convite aqui já para o próximo episódio. Né? Então, a pessoa que ela se vê como um temperamento quente, como sanguíneo, por exemplo, ele tem essa tendência a fazer isso. E ele precisa entender o tanto que aquilo é prejudicial. E ele pode modelar o comportamento. Essa que é a questão. Eu acredito que muito do que a gente falou aqui, Rony, é isso que eu quis dizer. A gente tem... Condições de fazer diferente. A neuroplástica, né? Você mudar Nós temos trilhas neurais, fazer... Isso. Então, se de repente eu não consigo isso de um líder, eu preciso chamar a responsabilidade para mim. Então, eu sou essa função de modelagem de outro, a mim mesmo e ao outro. Roberta, muitíssimo obrigado pelo teu tempo que está com a gente aqui. A gente vai colocar as tuas mídias sociais aqui para as pessoas te seguirem, ter acesso a você. Te agradecer porque você tem sido frequente conosco aqui também. Já tem um convite no ar para você voltar, já para a gente falar sobre comportamentos, que é uma área que você gosta bastante também. E assim, para as pessoas que ficaram com a gente até agora, eu só posso pedir para você curtir, se você curtir, é óbvio, né? Se você curtiu o episódio, curta. Se inscreva aqui no canal, né? A gente até tem brincado agora com as pessoas dizendo o seguinte, isso daqui é crime digital. Se você está aqui e você não está inscrito, você precisa se inscrever para não cometer um crime digital. Eu vi alguém falando isso num outro podcast, estou falando aqui também, puxando para mim. E compartilhar. Quando você compartilha esse episódio com outras pessoas, você acaba informando o algoritmo de que tem relevância e mais pessoas vão ser acessadas pelo YouTube, pelo Spotify, para que esse conteúdo chegue até elas. É até uma forma de você conseguir pregar o evangelho, né? A gente está falando aqui não abertamente sobre o evangelho, mas são conexões ligadas ao evangelho, falando sobre toda a intencionalidade de servirmos a Cristo e glorificarmos o nome dele. Muito obrigado pelo teu tempo. Nosso tchau vai para aquela câmera ali, ó. Tchau, gente. Valeu.